do Senhor, que a infeliz salvou, e o cego fui, mas indo já perdido, ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou, e o cego foi, mas Jesus já perdido, ele me achou. Mais uma vez. Te agradecemos, Senhor. Por esta grande oportunidade que Amém. concedemos a cada um de nós. Podemos chegar aqui para te adorar, para te louvar, Amém. e também para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra. Aleluia, Senhor. E imploramos o perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. E grande e bondoso Pai, aceite a nossa gratidão, a nossa adoração. Lava-nos no teu sangue precioso. A hora está muito avançada. Estamos arranhando o arrebatamento. Grande e bondoso Pai, que a sua mão misericordiosa esteja sempre estendida para cada um de nós, e que assim sejamos fortalecidos, encorajados, e possamos olhar somente para o que diz a sua santa e preciosa Glória a Deus. Vivifique nos nossos corações. Aleluia. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos dizer glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Santo é o seu nome, Senhor. Santo é o seu nome. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ler nesta noite o Evangelho de São João, capítulo 8. Versículo 31 e o versículo 32. E as Sagradas Letras dizem assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. 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 Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra, lida mais uma vez nesta noite. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Podeis assim. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Glória a Jesus. Ele é o nosso ajudador. Aleluia. Aqui tem um pedido, deixa eu ver. Pastor, peço para o Senhor cantar o hino de parabéns para o Vete, pois ele completou
ontem, completou idade ontem. 90 e quanto, irmão? Louvado seja Deus. Então vamos orar cantando, vamos orar louvando a Deus, amém? Amém. Parabéns, parabéns. Que Jesus te abençoe também. Parabéns, parabéns para os dias futuros também. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde dos perigos e das tentações e te dê muitas felicidades e a paz reine em teu coração. Parabéns, parabéns. Que Jesus te abençoe também. Parabéns, parabéns para os dias futuros também. Que Jesus te abençoe e te guarde dos perigos e das tentações e te dê muitas felicidades e a paz reine em teu coração. Parabéns, parabéns. Que Jesus te abençoe também. Parabéns, parabéns para os dias futuros também. Deus te deu muitos anos de vida e a paz reine em teu coração e te faça um vaso de bênção e te guarde em santificação. Parabéns, parabéns. Que Jesus te abençoe também. Parabéns, parabéns para os dias futuros também. Com Jesus sempre, sempre ao teu lado, muito feliz nesta vida serás. Quando aqui terminar a jornada, a coroa da glória terá. Parabéns, parabéns. Que Jesus te abençoe também. Parabéns, parabéns para os dias futuros também. Aleluia! Santo é o seu nome, Senhor. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Ele é o nosso ajudador. Acabou de chegar mais uma mensagem da gráfica. Foi impressa pela gráfica Crente da Bíblia do Brasil, titulada Deus mantém sua palavra. Mais uma mensagem pregada pelo nosso profeta, pelo profeta que Deus enviou para esta última geração, intitulada Deus mantém sua palavra. No mês passado chegou a parte 1 e este mês chegou a parte 2. Mais uma mensagem poderosa chega em nossas mãos. Que possamos ler do Espírito que o profeta apresentou. Amém? Amém. Se você já leu essa parte 1, você viu o quanto que o profeta combateu essas doutrinas erradas que sempre aparecem. Pregou em 1957 e essas coisas já naquele tempo sempre estavam aparecendo, essas doutrinas que o profeta chegou a dizer assim: isso tudo vem do inferno, porque da doutrina errada não pega a Bíblia. Na Bíblia se tem doutrina certa, a doutrina verdadeira.
Amém? Glória a Deus. Agora você olhando os absurdos, as doutrinas que os seres humanos inventam, sem apoio bíblico, e mesmo assim, eles abraçam, porque aí você encontra e descobre que o ser humano, ele quer apenas fazer ajuntamento. O ser humano está interessado em quantidade, enquanto que nós encontramos que o profeta diz que Deus está interessado em qualidade. É verdade. Não em quantidade, mas em qualidade. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Mas o ser humano tem uma facilidade de trocar as coisas e deixar as coisas serem substituídas, principalmente deixar a verdade ser substituída por aquilo que não é correto. Mas há uma consolação, que o eleito não seria enganado. Amém. Amém? Graças a Deus. Por isso nós encontramos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo para os judeus que criam nele, disse: se vós permanecerdes na minha palavra, quer dizer, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. É promessa dele, e isto nós sabemos que é desta maneira. Amém. A promessa para quem permanece na palavra. Agora, o que é que acontece para o ser humano desviar a atenção um pouquinho da verdade? Como o profeta diz em algumas mensagens, você não tem que desviar muita atenção do que a palavra diz. O inimigo quer que você desvie um pouquinho da sua atenção. É você desviar um pouquinho da sua atenção, é ali onde o inimigo lhe engana, e é ali onde você fica para trás. Por isso, ele vem de uma maneira tão sorrateira, tão enganosa, que as pessoas com facilidade se levam, se enredam, e assim sucessivamente. Se você tiver cuidado com o que a Bíblia diz, vão chamar você de legalista. Vão dizer que você quer ser melhor do que o outro, não sei mais o que, isso e aquilo, mas não importa. Tenhamos cuidado com essa palavra, que Deus prometeu que cuidaria de cada um de nós. Amém. Morando nessa mensagem, Deus mantém sua palavra, parte 1, ele conta uma tremenda experiência que aconteceu com ele. Ele conta nessa mensagem, ele conta noutras mensagens, e cada vez que você vê ele falando dessa experiência, você vê que ele fala uma coisa aqui, ali diz, amplia mais o assunto, mas nós sabemos que ele está dizendo a mesma coisa, o que aconteceu. Amém? Amém, Jesus. Então aqui ele, contando essa experiência, no parágrafo 6 ao 13, ele diz: quando eu me converti, eu fui ordenado na igreja batista. O profeta foi ordenado na igreja batista missionária. Eu tive um velho bom professor pelo nome de Dr. Roy Davis. Pastor muito cuidadoso era aquele pastor. Ele era um advogado antes de sua conversão. E ele tomava tudo do ponto de vista legal na Bíblia, Dr. Davis. Tudo ele tomava do ponto legal na Bíblia. Porque esse é o livro que
não adianta quem tente mudar, vai continuar como Deus mandou seus homens escreverem. É verdade. E alguns milhões e milhões tentaram mudar isso aqui, não vai conseguir mudar. Porque você recebendo o Espírito Santo, você vai ficar como ele diz, como aqui está escrito, porque o que eles escreveram foi o que o Espírito Santo mandou eles escreverem. Amém? Amém. Agora, eu me lembro do meu primeiro sermão que preguei. Eu preguei sobre Sansão. Sansão moendo para o inimigo. Primeiro sermão que o profeta pregou. Bem, eu fui lá e tinha minhas próprias mãos atadas ao poste, fazendo as ilustrações, né? Tinha minhas próprias mãos atadas ao poste, e eu passei por todas as emoções, eu acho, que eu pensei que um pregador poderia passar. E quando eu notei o velho doutor David sentado ali com o dedo na boca, só me observando, e depois que o culto acabou, eu fiz a minha chamada de altar. Você entendeu o que o profeta está dizendo? Amém. Pregou e fez a ilustração, e trouxe muita sensação, e fez o povo gritar, e fez pessoas chorarem, se alegrarem. E enquanto ele fazia tudo aquilo, o pastor Davis apenas assentado ali com o dedo na boca, parecia que não estava acontecendo nada. O profeta terminou de pregar, fez a chamada de altar. Muitas das velhas mães estavam subindo, me dando tapinhas no ombro. Elas disseram: Billy, isso foi maravilhoso, essa pregação foi maravilhosa, Billy. E o doutor Davis disse: eu quero ver você no escritório. Eu disse: sim, senhor. Ele disse: isso foi o mais ridículo que eu já ouvi na minha vida. Aquilo realmente me fez murchar. O profeta, pensando que tinha feito um sermão tremendo, a igreja estava alegre, a igreja estava se regozijando. Noutra mensagem, eu me lembro que o profeta disse assim: mas doutor Davis, o povo não estava chorando. Ele disse: se chora também funeral. Era assim que era o doutor Davis, homem de Deus. Homem de Deus, ele não quer saber, olha, não importa o quanto você faz o povo chorar, correr, gritar, pular, não importa. Ele quer, o que cada homem de Deus quer é ver o povo estruturado na palavra. Amém. Firmado no que diz a palavra. Glória a Deus. As sensações, tudo vai passar. É verdade. Sensação, gritaria, correria, pularia, os dons vão cessar, a palavra nunca vai passar. É verdade. Ela vai permanecer. Aleluia. Amém? Amém. E o doutor David disse: olha, essa pregação, esse sermão, foi o mais ridículo que eu já ouvi na minha vida. Aquilo realmente me fez murchar. O profeta disse: aquilo me fez murchar. Eu pensei que tinha feito um grande sermão, aquilo me fez murchar. Então eu disse: por quê? Qual é o problema, doutor Davis? Aí o doutor Davis contou a experiência dele. Uma vez, quando eu estava exercendo direito, ele era um advogado. Uma vez, quando eu estava exercendo direito, disse: eu fui e ouvi alguns casos julgados. E disse: quando
quando ouvia os casos, eu observava as emoções que os advogados passavam, as emoções que os advogados passavam para as pessoas. Se você já assistiu um júri, você vê o que os advogados fazem para mexer no coração do júri. Para o júri não votar contra o seu cliente. Eles inventam todo tipo de história. Conta todo tipo de história. É advogado que faz o júri chorar e tanta coisa. Eles trabalham na base da emoção. Você está entendendo? E o doutor Davis disse que quando ele ouvia os casos, ele disse: observava as emoções que os advogados passavam. E disse: quando eu defendi o meu primeiro caso, depois que prestei juramento para a bancada, disse ele, eu tirei o meu casaco, e era uma senhora que eu estava defendendo, e disse: eu batia na mesa, chorava, eu andava para trás e para frente, e disse: eu pensei que tinha ganhado o caso. Isso era tudo que havia para ele. E disse o velho juiz assentado ali, depois de um tempo ele debruçou-se sobre a bancada e disse: juiz, Vossa Excelência, quanto mais dessa coisa ridícula o seu tribunal terá de aguentar? Bem, disse, então eu simplesmente me senti como que chicoteado. Doutor Davis disse: me senti como que chicoteado. Disse: eu saí derrotado. Disse: eu saí de casa e disse: bem, eu vou estudar outra coisa. Eu nunca vou ser um advogado. E disse: depois de um tempo alguém bateu na porta, veio, bateu na porta, e aquela pessoa era ninguém menos que o velho advogado. E ele veio e disse: os visitantes sejam bem-vindos no nome de Jesus Cristo. Amém. E aquele velho advogado chegou e disse assim: Roy, eu estava assistindo você. E ele disse: você sabe, esse tribunal disse, a razão pela qual eu fiz isso é que eu quero que você seja um advogado de verdade. Disse: eu sei que está em você ser um advogado, mas esse tribunal não toma suas decisões baseadas em sua emoção mental. Você fez aquelas ilustrações e fez tudo ali, fez o povo chorar, e você chorou, e você fez aquilo. Mas este tribunal não toma suas decisões baseadas em sua emoção mental. Disse: você teve muita emoção mental, mas você não tinha leis na defesa. Você não usou a lei. E ele disse: essa é a razão pela qual eu disse aquilo. E eu acho que isso é uma coisa muito boa. Eu disse: doutor Davis, eu te agradeço. O profeta disse: doutor Davis, eu te agradeço pela repreensão, pela lição. No começo ele disse, eu fiquei, aquilo me fez murchar. Mas depois foi tudo mostrado. Quando ele contou essa história que aconteceu na vida profissional dele, aí ele disse: doutor Davis, eu te agradeço.
Amém? Amém. Ele disse, Billy, Dr. David disse para o irmão Branham, Billy, todas as suas emoções e assim por diante, e amarrando Sansão ao poste, e chicoteando, e arrancando-lhe os olhos, você não usou muitas escrituras, você apenas fez lá um quadro lá e fez o povo se emocionar, e fez o povo chorar, você não usou muitas escrituras. Billy, os homens não são salvos por emoções, e todas as pequenas histórias tristes que você conta. O homem é salvo pela palavra de Deus, amém? Amém. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Não importa o quanto você faça alguém correr, ou pular, ou gritar, ou chorar, isso não salva ninguém. É verdade. São emoções. Tudo isso passa. Quem salva o homem é salvo pela palavra de Deus. Glória E a o Jesus. profeta disse assim: isso certamente me estruturou. Me estruturou. O cristão aceita a correção. Amém. O Amém. cristão, quando é chamado a atenção, ele se regozija, ele sabe dizer obrigado, irmão. Graças. Estava errado, nem sabia que estava errado. O que é que nós encontramos na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado? Em todas as mensagens, o profeta chega a dizer: se você me vê errado e não me diz nada, você não me ama. Se você me ama e você vê que eu estou errado, então o seu dever é me chamar à parte, me chamar em particular e mostrar nessa Bíblia onde eu estou errado. Mas ver eu errado e não me diz nada e dizer que me ama, isso não é amor. Porque, bom, é aquele amor filho, amor filho é sujo, é amor humano. Mas o amor verdadeiro é o amor ágape. Amém. E o verdadeiro amor é assim: ele vê você errado, ele chama a sua atenção. Não diante do povo, particularmente. Porque quem tem vergonha não faz vergonha ao outro. Particularmente. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Por isso ele diz: isso certamente me estruturou. Desde então eu tenho declarado isso. Depois que o Dr. David chamou a atenção dele, ele diz: desde então eu tenho declarado isto, que Deus não nos julga baseado em nossas emoções ou por causa das nossas aflições com a igreja. Oh, mas ele sofreu tanto, ele vive sofrendo tanto, oh, vai ser salvo por isso. Não, Senhor. Deus não nos julga baseado em nossas emoções ou por causa das nossas afiliações com a igreja. Mas Ele nos julga, Deus nos julga pela sua palavra. Amém. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Agora, no dia em que estamos vivendo e os tempos em que estamos vivendo, penso que cabe a nós verificar com a palavra de Deus e ver onde estamos vivendo e a hora em que estamos vivendo. Mas temos que verificar com a palavra de Deus. Você só vai saber, eu e você, nós só vamos saber e ver onde estamos vivendo e a hora em que estamos vivendo, se nós verificar tudo isso com a palavra. É verdade. Não é porque o pastor fulano diz que é assim, mas está na Bíblia. O fulano de tal diz que é assim, está na Bíblia. Não, o profeta falou. Aonde foi que ele falou? Porque muitos leem uma coisa que o profeta fala, cria sua própria ideia que não passa nem perto da Bíblia. E eu não creio que o profeta contrário a essa Bíblia em nenhum lugar. Eu não creio nisso.
Eu não creio. Pode observar que cada dom, porque é o seguinte: denominação é um versículo isolado. Um versículo isolado da Bíblia, o ser humano funda uma denominação, funda uma loja evangélica. E dentro do povo que diz que é da mensagem, eles isolam um versículo. Aí formam um grupo. O profeta está dizendo isso. O profeta não está dizendo isso. Você não está entendendo o que o profeta está dizendo. O profeta dizendo uma coisa e a Bíblia dizendo outra. Como um chegou para mim e disse assim: você sabia que Jesus já voltou? Eu disse: se você crê na mensagem, creio. Ele está fazendo o que na terra então? Jesus voltou, você perdeu o arrebatamento. Você está nem chorando, rapaz, por isso? Porque se eu creio que Jesus já veio, meu Deus do céu, eu estava correndo aí, doido da cabeça, oh Deus, perdi o arrebatamento. Essa mensagem veio para me ensinar a crer na Bíblia, para quando o Senhor vier, o encontro será nos anos, como diz a Bíblia, eu perdi. Ele olhou para mim assim: não dá para conversar com você, dá perdão, não. Não dá não. O outro veio de lá e disse assim: você sabia que a intercessão cessou? Eu sabia não, nem sabia, e não creio porque não está na Bíblia, diz que ela cessou. A intercessão cessará quando Jesus deixar o trono e vai buscar a igreja dele. Verdade. Mas enquanto ele estiver ali no trono, olha aqui essa. Aí mostrou lá o parágrafo que ele isolou. Disse: irmão, você não está vendo que o Romano está fazendo uma aplicação para o futuro? Você não está vendo que ele está dizendo que quando o Senhor sair do trono, é aí quando isso vai cessar. Como é uma aplicação para o futuro, ele já colocou no presente. Eu disse: intercessão cessou e você está na paz da oração? Faça quem? Se a intercessão cessou, você está orando a quem? Suplicando a quem? Se a intercessão cessou, não há mais sangue no propiciatório. Então, para que fazer oração? Se não há sangue no propiciatório? Se não há mais perdão? E assim, quando se isola um parágrafo, se cria um grupo, o que chama-se ismos por aí. Mas o profeta, depois do irmão dele chamou a atenção dele naquele sermão que ele pregou, ele diz: desde então eu tenho declarado, Deus não nos julga baseado em nossas emoções ou por causa das nossas afiliações com a igreja, mas Ele nos julga pela sua palavra. Aleluia! Louvado seja Deus, amém? Amém, Jesus. Então, penso que cabe a nós verificar com a palavra de Deus e ver onde estamos vivendo e a hora em que estamos vivendo. Agora, Deus falou deste dia, e este é um dia dos mais marcantes que o mundo já viu. É um dos maiores tempos para pregar o Evangelho que o mundo já conheceu. O tempo do fim. No Velho Testamento havia cerca de 3 maneiras de conhecer a vontade de Deus. Lá no Velho Testamento, 3 maneiras para o ser humano conhecer a vontade de Deus. Amém? Amém, Jesus. Como Deus é bom e maravilhoso. 3 maneiras lá no Antigo Testamento para se conhecer a vontade de Deus. É claro que uma delas era a lei escrita. A seguinte era por um profeta. A próxima era por um sonhador. 3 maneiras de se conhecer a vontade de Deus. Amém? A lei escrita, através de um profeta e através de um sonhador. Louvado seja Deus! E quando o profeta profetizava, ou um sonhador sonhava,
fosse o Papa ou o pastor, o presidente, não importava. Não importava quem profetizasse. Tinha que aquele profeta ser trazido diante do Urim e Tumim. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando alguém tinha um sonho lá atrás, não importava quanto que o sonho fosse bonito. Porque o sonho, quando o sonho é contado por aquele que tem muito dinheiro, ou então por algum doutor em divindade, aí a igreja acusou ou o doutor fulano que sonhou. O maior que da igreja, o maior ofertista, todo mundo fica atento para ouvir aquele sonho. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Agora, quando é aquele irmãozinho, o zelador da igreja, que conta um sonho, que é preocupação demais. Foi dormir preocupado, ninguém liga para aquilo. O ser humano é desse jeito mesmo? Não é verdade? Coisa desse jeito, nós temos que observar que você sabe que o ser humano só olha para quem tem. E só olha para os bens materiais como se fosse alguma coisa. E nós sabemos que todos os bens materiais vão tudo passar. Agora, para aquilo que é espiritual, oh Deus, passa para começar. Se você for espiritual, como é que a Bíblia diz, você vai ser chamada de legalista. Se você tiver cuidado com essa palavra, você vai ser chamado de legalista. O que é que tem? O problema é você ter cuidado com essa Bíblia. O meu dever é ter cuidado com essa palavra. O meu dever, o seu dever, irmão, é ter cuidado com essa palavra. Amém. O seu dever, irmão, é ter cuidado com essa palavra. Deus enviou um profeta com uma mensagem para me ensinar a crer na Bíblia. Para ensinar você a crer na Bíblia. Aleluia. Louvado seja Deus, amém. Graças a Deus. E então ali, veja bem, eles deixavam que falasse diante do Urim e Tumim, o profeta, o sonhador. E aquilo era o peitoral que estava no peito de Arão, o sumo sacerdote. O Urim era colocado no sumo sacerdote, Arão. E lá estavam as pedras que representavam cada tribo. E se o profeta estava correto, ou o sonhador estava certo, vinha uma luz sagrada sobre aquele peitoral, e era chamado Urim e Tumim. E não importava quão real parecesse a profecia ou o sonho. Eu quero que vocês captem isso, diz o profeta. Não importava quão real parecesse, se aquelas luzes não brilhassem no Urim e Tumim, Deus havia recusado a mensagem. Amém? O profeta chegava ali e contava a profecia. Se as luzes não acendessem, era Deus dizendo: essa profecia não é minha. O sonhador vinha contar os sonhos. Se aquelas luzes do Urim e Tumim não acendessem, era Deus dizendo: esse sonho não é meu. Agora, se acendessem, essa profecia é minha. Esse sonho é meu. Louvado seja Deus, amém? Amém. Você já pensou esse monte de doutrina que existe aí no meio do povo que diz que é da mensagem? Se fosse colocar diante desse Urim e Tumim, não acendia as luzes nenhuma vez. Você já pensou a doutrina mesmo que anda bolando por aí, de salvação através das boas obras, salvação intercessória e salvação até para quem rejeita Cristo? No Urim de Deus não acenderia nenhuma vez lá atrás, como não acende hoje, porque o Urim de Deus hoje é isso aqui. Amém. A Bíblia é sagrada. Amém. Aleluia. Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso. Por exemplo, outro dia eu conversando com o apresentador dessa doutrina, salvação através das boas obras, salvação intercessória, salvação para quem rejeita Jesus Cristo. E ele me mostrando que Esaú seria salvo e tal. Mas a Bíblia diz: eu aborreci Esaú e amei Jacó. Como é que a Bíblia diz?
não seja como Esaú, devasso, profano. Não, Esaú será salvo. O profeta na era de Sardes diz assim: assim como o faraó e Esaú foram reconhecidos como vasos para a ira, Moisés e Jacó foram reconhecidos como vasos para a glorificação. Amém? Amém. Na era da igreja de Sardes, como é que um vaso para a ira, que foi predestinado para a ira de Deus, será salvo? Porque não concorda com as Escrituras. Não importa o que alguém fala, irmão. Se essa palavra de Deus não for a palavra de Deus para você, como nós acabamos de ouvir, conhecereis a verdade. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quando é que seremos seus discípulos? Se permanecermos na palavra. Amém. Ele, louvado seja Deus. Amém? Bem, eu disse, deixa eu passar para o parágrafo 13. O profeta continua dizendo: Urim Tumim foi abolido, porque esse sacerdócio acabou. Mas o Urim Tumim de Deus hoje é a palavra de Deus. Glória. É a Bíblia. Aleluia. Você crê, irmão? Amém. Você crê que o Urim Tumim de Deus hoje é essa Bíblia? Graças a Deus. Se alguém deseja conhecer a vontade de Deus, a fonte é esta aqui. A Bíblia. Verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O Urim Tumim de Deus hoje é a palavra de Deus. A palavra é o seu Urim Tumim. Ai daquele que adicionar ou retirar qualquer coisa deste livro. Apocalipse capítulo 22, verso 18, verso 19. Amém? Amém. Ai daquele que adicionar ou retirar qualquer coisa deste livro. Esta é a verdade eterna de Deus. Este livro é a verdade eterna de Deus. Você crê? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Você pode dizer aleluia por isso? Louvado seja Deus. Esta Bíblia é a verdade eterna de Deus. Graças a Deus. Aleluia. E no dia que a pessoa dizendo: nós não precisamos da Bíblia. Há tanto dizendo por aí: nós não precisamos da Bíblia. Muitos dizem, mas se você é um cristão, você sabe que você precisa desta Bíblia. Amém. Você é cristão sem essa Bíblia, meu Deus do céu, você não caminha. Sem essa Bíblia o cristão não caminha. Essa Bíblia é a consolação do cristão. Você lê essa Bíblia e se regozija. Você lê essa Bíblia e se sente fortalecido. Louvado seja Deus. Dentro desta carne na qual eu estou confinado, dentro desta carne aonde você está confinado, irmão e irmã, existe um ser que só se alimenta desta palavra. Alimenta a sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o incrédulo, os estudados, os conhecedores apenas da letra, dizem: nós não precisamos da Bíblia, ela foi traduzida 15 vezes ou mais, como é que sabemos se está correta? Mas o profeta diz: ainda que os céus e a terra passem, a palavra de Deus nunca passará. Glória a Deus. Deus que falou com Moisés para escrever aqueles livros
O Deus que falou com Daniel e escreveu aquele livro. O Deus que falou com os profetas e eles escreveram aqueles livros. O Deus que falou com os apóstolos e eles escreveram os evangelhos e as cartas. Este mesmo Deus estando em você, louvado seja Deus, é quem te alimenta, é quem te ajuda, é quem te ilumina, é quem te encoraja, é quem faz com que você tenha prazer na leitura dessa palavra. Aleluia! É por isso que Graças a Deus era lido no templo, todas as manhãs. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Sim, irmão. A palavra de Deus nunca passará. Toda doutrina e todo o restante da Bíblia que temos na igreja devemos estar baseados na palavra de Deus. Aleluia. Devem vir da palavra. Graças a Deus. Tudo que é ensinado na igreja deve vir da palavra. Não apenas um lugar, mas de Gênesis a Apocalipse deve dizer a mesma coisa, porque não podemos basear nossos pensamentos em uma pequena escritura, pois a Bíblia diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas que toda a palavra seja estabelecida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Por isso você não pode tomar apenas uma escritura. Tem que ser 2, 3 ou mais escrituras. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. No parágrafo 42 e mais alguns parágrafos, o profeta, quando ele pregou essa mensagem, estava aparecendo por ali uma doutrina terrível por lá e estava perturbando as igrejas. E o profeta diz: irmãos, nós não precisamos de toda essa coisa formal que temos hoje. Nós também não precisamos de todo esse fanatismo que temos hoje. Há muito do real e genuíno Espírito Santo e os céus estão carregados com isso, e não há necessidade de termos um substituto e tentar chegar ao céu baseado em alguma sensação. Ninguém chegará. É verdade. Não há como chegar ao céu baseado em alguma sensação, quando a palavra de Deus diz que você não pode fazer isso. Qual é a utilidade de aceitar um substituto? Nem se juntar-se a uma igreja e colocar o seu nome em um livro, ou ir até ali e entrar algum tipo de coisa que você vai ter que saltar para cima e para baixo, ou com relógio em suas mãos, ou faces sangrentas. Se você já leu, você sabe que doutrina estava chegando ali. Se você já leu essa mensagem. Óleo estava sendo ensinado, de óleo escorrendo nas mãos e sangue escorrendo na face, e aquilo era o Espírito Santo ensinando como se fosse a palavra de Deus. E o profeta disse: irmão, tudo isso, toda essa coisa veio do inferno. Não está na palavra de Deus. E pregadores dizendo que estava na palavra de Deus. E o profeta disse: se você crê que sou um profeta de Deus, receba a minha palavra e fique longe de tais coisas. A Bíblia diz que nos últimos dias o anticristo enganaria os próprios eleitos, se possível.
Se você tivesse estado comigo nas selvas da África e observando aqueles pagãos produzirem sangue em suas mãos, o despejarem um cano e bebê-lo, vocês saberiam melhor. Certamente, vejam, eu acredito em sinais e maravilhas, mas eles têm que ser sinais e maravilhas de Deus. Amém. Amém? Amém. Ouçam isso, irmãos. Glória a Deus. Quando todo o céu se abre, todo o inferno se abre com ele também. Pode observar que quando Deus envia alguém, o diabo também envia alguém. Quando o profeta Moisés chegou no Egito e converteu água em vinho, lá estava Janes e Jambres para fazer a mesma coisa. Quando o céu se abre, o inferno se abre também. Agora, a única maneira de conhecermos a vontade de Deus é observando a palavra. Amém? Amém. É observando a palavra. Graças a Não Deus. importa quanto que eu esteja apresentando ou que alguém apresente para você, não importa. Vai ouvir? Ouça, mas depois lembre-se de observar se está na palavra. Nos últimos dias, eles dirão: ele está no deserto, ele está aqui, ele está ali. Todos os tipos de sinais e maravilhas. Disse: não acreditem, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua o confessará. Certamente nos últimos dias isso está para acontecer. Filhos, a Bíblia diz: como Janes e Jambres, o Deus de duas cabeças do Egito, Janes e Jambres, resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Homem de mentes reprovadas quanto à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Amém. Ele disse: o que é a verdade? Santifica-os, Pai, através da verdade. Tua palavra é a verdade. Então a verdade é a palavra. Aleluia. Nós não precisamos de alguma coisa falsa quando Deus tem a coisa real para nós. Graças a Deus. Eu estava falando com um ministro em Los Angeles, um ministro, profeta dizendo: eu estava falando com um ministro. A coisa vem pelos ministros, dificilmente vem pelos membros. É pelos pastores, são eles que começam os problemas. Eu estava falando com um ministro em Los Angeles há alguns meses. Havia algo sobre trazer uma pequena mulher do Egito. Ministro conceituado, de destaque. Porque sendo famoso, fala o que quer e o povo só faz aplaudir. For um ministro pequeno, antes de começar a falar, ele é pegado pelo pescoço, jogado lá na rua, e sua igrejinha invadida. Mas sendo grande, sendo dinheiro, faz o que quer, nada acontece. A maioria faz um círculo ao redor e faz apoiar, porque você conta com um dedo quem é que está interessado no que a Bíblia diz. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você sabe que quando saiu do Egito aquela multidão de 2 milhões,
nós encontramos que o homem vindicado, provado, que foi separado por Deus foi Moisés. E no entanto a congregação de Coré era maior do que a de Moisés. Quantas vezes Deus usou o Coré? Vocês conhecem algum lugar na Bíblia Deus usando o Coré alguma vez? Hein? Não. Eu não encontro Deus usando o Coré nenhuma vez, só usava Moisés. Era o homem de Deus, era Moisés. Sempre Moisés, era ele que era o profeta. É verdade. E o Coré sem nenhuma vindicação de Deus, só com argumento. Só com argumento de uma congregação maior do que a de Moisés. A ponto que chegou uma hora que quando Caleb e o Josué ficou ao lado da palavra, o povo queria apedrejar Josué, Caleb e Moisés e não apedrejaram, porque Deus entrou em cena. Amém? Glória a Deus. E o vindicado era Moisés. E o Coré que Deus nunca vindicou era o vindicado do povo estava. É verdade. Por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Chegaram lá em Cade Barneia, o tribunal do juízo. Moisés escolheu 12 homens e disse: vão lá olhar a terra. E eles foram olhar a terra. 10, que sempre é a maioria. 10 só olharam para os obstáculos. E se você olhar para os obstáculos, você para por aqui mesmo. 10 olharam para os problemas, para os obstáculos. A terra ocupada por 7 nações. Para eles ocuparem a terra, tinha que expulsar as nações. Como? A terra cheia de gigantes. Os filhos de Anak estavam lá. 10 olharam assim e disseram: nós parecemos gafanhoto perto deles. Cada um beijarrão. E eles disseram: nós parecemos gafanhoto perto deles. E nós parecíamos gafanhotos para eles. Mas 2 olharam para a uva, olharam para o fruto da terra. Foram lá e viram que a terra mandava leite e mel. Sabiam que a terra estava ocupada por 7 nações, mas Deus havia dito: a terra é vossa. 2, amém? Amém. 2. Diz: vamos levar o fruto da terra e mostrar ao povo, para o povo se animar, para o povo se alegrar, para o povo se fortalecer, para o povo se regozijar, porque nós já estamos ali na fronteira, o tronco do julgamento. Cade Barneia, um carro de uva que foi para esses 2 homens para trazer, Josué e Caleb. 2, olha o tamanho da igreja, olha como ele é pequeno. Amém? Amém. Amém. Quando chegaram de volta, que chegaram lá em Cade Barneia e foram falar, a maioria fez o povo chorar. Falaram mal da terra. Sim, a terra é boa, mas a terra está ocupada por 7 nações. Olharam para os problemas, para as dificuldades. Mesmo assim, eu sou da mensagem, é? Eu estou na mensagem, está na mensagem, mas a mensagem está em você? E quando você aceita essa mensagem, olha o que é de problema que você tem que enfrentar todo dia, ou você não está enfrentando problemas? É verdade. Ou você não está enfrentando problema? Só se não for cristão. Se vai trabalhar, a incrédula diz: oxe, irmã, que cabelo feio é esse? Que ele não vem desse cabelo? Tudo tá parece uma caduca. Que roupa velha é essa, senhor? Essa roupa velha antiquada. Que coisa feia é essa? É o pastor lá que obriga? É a igreja que obriga? Você com esse cabelo sem cortar, sem se pintar?